A palavra de hoje, queridos, é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para falar sobre esse tema. Eu falei, puxa, mas esse tema é tão comum, se fala tanto. E eu fui buscar nos meus esboços lá, nos meus arquivos. Eu tenho um arquivo das palavras que eu já ministrei. A gente prega bastante, né? Estava contando para os jovens hoje à tarde. Eu preguei hoje à tarde no retiro dos jovens. Eu falei que semana passada eu preguei 5 vezes num dia, né? Então, a gente prega bastante. E eu procurei nos meus esboços, não achei nenhuma palavra que eu tinha pregado sobre esse tema. Eu falei, mas será que eu nunca preguei sobre isso? É hoje. E é uma palavra tão importante, é uma palavra que é tão base para a nossa caminhada cristã. E o tema dessa palavra é nascer de novo. Nascer de novo. Um novo nascimento. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o 17. É um texto um pouco extenso, mas vale a pena ler. Eu quero ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 17. Eles vão colocar aqui na ACF. Eu vou ler aqui, para ficar de frente para você. Diz o seguinte o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Temos orado já, nesse ambiente tão maravilhoso, mas queria essa é uma história que revela um ponto fundamental para a vida cristã. E entender esse ponto, sabe, é de suma importância. Que Deus possa me dar a graça de eu poder, sabe, repartir com você aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu creio que nessa noite, sabe, você precisa focar e estar concentrado. Fala para o irmão que está ao outro lado: ó, agora não converse comigo, né, não vou atender o WhatsApp, não vou ver o Instagram agora, não vou ver resultado de jogo agora, porque agora eu quero ouvir a palavra. Sabe por quê, amado? Porque compreender o novo nascimento e experimentar o nascer de novo é libertador e pode, sabe, nos impulsionar a um novo estilo de vida, a um novo e maravilhoso tempo. E com certeza, quando nós entendemos o que é o nascer de novo, amado, a nossa vida muda. Então, nessa noite, nós vamos observar esse texto que acabamos de ler e vamos descobrir algumas verdades que estão contidas nele. Começando ali, meu amado, Jesus tinha começado o seu ministério. Sabe, estamos no Evangelho de João, no capítulo 3. Então, Jesus era um jovem, devia ter aí perto dos seus 30 anos, foi quando ele começou o ministério. Mas a fama de Jesus correu por todos os lugares. Sabe, as pessoas ouviam falar: olha, tem um rabi, tem um jovem galileu, tem um homem que está pregando por aí, e está falando umas coisas que a gente nunca ouviu antes. Olha, ele está curando enfermos, ele está ressuscitando mortos até. Sabe, interessante que essa conversa, essa história, começa a chegar nas escolas rabínicas. Os rabinos, os mestres, os fariseus, os principais dos estudiosos, eles começam a falar sobre aquilo. De repente começa: mas você viu falar? Você viu que tem um rabi aí que está pregando, está falando umas coisas aí, diferente de tudo aquilo que nós já vimos, vivemos, experimentamos. Dizem que ele até ressuscita mortos.
diz que ele cura leprosos, ele abre os olhos dos cegos. Então, querido, sabe, essa conversa, essa história começou a se espalhar, e até nas escolas rabínicas começaram então a conversar sobre aquilo. E Nicodemos, como a Bíblia fala, que era um dos mestres e um dos príncipes dos fariseus, ele ouviu falar acerca de Jesus, sabe, ele estava ouvindo, olha, ele está ensinando algumas coisas, e Nicodemos então, ele vai, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero saber o que está acontecendo. E é interessante, amados, que quando eu paro nesse texto e começo a pensar em Nicodemos, me vê agora essa palavra. Nicodemos era um homem que tinha uma posição social muito importante, ele era um homem, sabe, de uma posição privilegiada na sociedade. Ele era príncipe dos fariseus, príncipe dos judeus. Ele tinha uma posição de destaque também na sinagoga. Então ele tinha uma vida religiosa, sabe, bem destacada. Ele era destacado no meio religioso. Então ele tinha religião, ele tinha fama, ele tinha recurso, ele tinha tudo que um homem pode desejar, ele tinha. Quando assistiu aquele The Chosen, e tem bem a história de Nicodemos ali. Nicodemos era um homem importante, sabe, o Império Romano sabia quem era ele. Mas que esse homem, tudo que ele tinha, sabe, parece que ainda faltava alguma coisa. Porque eu vou dizer para você, você pode ter tudo, mas sem Jesus você não tem nada. Você pode ter tudo, amado. Você pode ter fama, você pode ter, sabe, uma posição de destaque, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas sem Jesus você não tem nada. Sem Jesus você não tem nada. E Nicodemos então, sabe, ele sai e ele vai atraído talvez por tudo aquilo que ele tinha ouvido falar, ele vai ao encontro de Jesus e ele marca com Jesus à noite, talvez porque ele tinha um pouco de medo de ser mal interpretado, né, pelos seus pares, pelos homens da religião, dos quais ele fazia parte. Talvez ele tinha medo de ser punido, perseguido, ou de repente mal interpretado. E Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E quando ele chega para Jesus, ele não chega assim, eu vou lá me aventurar. Não, querido, ele foi, talvez depois de ter pesquisado, depois de ter, sabe, refletido, talvez depois de ter procurado saber quem era, e foi com muito cuidado. Pensa comigo aqui, sou o pastor da igreja, né? Daí vocês ficam sabendo que o pastor Adilson, que é o pastor da igreja, né? O pessoal chega, você é o pastor sênior? Eu sou o pastor. Mas você é o pastor? Sempre alguém chegou para mim, né? Você é o pastor? Eu sou pastor. Então, mas você é o pastor, né? Eu sou o pastor junto aí com todo mundo. Não, mas você não é o pastor More, Senior, Max, Super, X-Men. Não, cara, eu só sou o cara normal, desse jeito mesmo. Mas enfim, mas imagina que o Nicodemos era um cara que ele era o príncipe dos fariseus, era o príncipe dos judeus. Daí imagina, você fica sabendo que ele foi lá, é a mesma coisa, o pastor Adilson está aqui, né, Igor? Aí o pastor Adilson sai atrás de um cara aqui no Boqueirão, que eu não vou falar o nome dele, mas ele fala assim, pai, né? Imagina, está lá em Brasília o cara agora, né? Imagina se o Adilson vai atrás desse cara, quer dizer, peraí, meu pai, né? Não vai gerar um negócio meio estranho? É isso que Nicodemos foi fazer atrás de Jesus. Você viu como que ele creu em Jesus, como que ele levou a sério. Então ele não foi de bobeira, ele foi porque realmente ele entendeu que ele precisava ter um encontro com esse rabi, com esse homem que estava fazendo tantas coisas. E ele chega para Jesus, e ele não chega assim, eu sou Nicodemos, está aqui meu cartão, eu sou o príncipe dos judeus. Não, ele chega com humildade, e ele honra Jesus, ele chama Jesus de rabi. Rabi quer dizer mestre, ele era o rabi. Nicodemos era o rabi, Nicodemos era o importante, mas ele dá honra para Jesus. Ele fala assim, rabi, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo, se Deus não for com ele. Meu amado, Nicodemos ele honra Jesus. Nicodemos ele trata Jesus com respeito, com honra. Eu posso afirmar para você que Nicodemos creu em Jesus, honrou Jesus, chamou Jesus de rabi, disse, olha, bem sabes que és mestre vindo de Deus. Então, meu amado, eu vou dizer para você, a forma como Nicodemos se aproxima de Jesus, é uma forma respeitosa. Ele cria, ele creu, ele ouviu falar, ele sabia do que estava acontecendo, e ele chega com muito respeito, com muita honra para Jesus. E Jesus, como que responde ele? Parece o
Nicolas Ferreira, né? De primeira. O cara chega, oh, bom mestre, sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. E Jesus fala para ele assim, olha, em verdade te digo, necessário vos é nascer de novo. Ele, ô louco, mas espera aí, como assim? Espera aí, vamos começar de novo, Jesus. Como que pode nascer um homem sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe? Então Nicodemos tenta trazer Jesus para o natural, para o normal, para as coisas do dia a dia. Mas Jesus de novo, ele fala assim, olha, na verdade vos digo, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, Nicodemos, ele fica, e agora, o que esse homem está fazendo? E por que Jesus foi tão incisivo, tão direto e reto com Nicodemos? Porque Nicodemos era um homem sábio, era inteligente, era um homem que conhecia a lei, a Torá, os profetas, ele conhecia a palavra, ele conhecia. E Nicodemos sabia do que Jesus estava falando, quando Jesus fala assim, olha, necessário vos é nascer de novo, porque, meu amado, sabe, quando a gente fala desse nascer de novo, ele nos revela que há então dois modos de nascer, tem o nascer natural, amém? E tem o nascer de novo. Então Jesus começa a mostrar para Nicodemos a importância do nascer de novo. Mas vamos falar então, pastor, como é que é o nascimento normal, comum, pelo qual todo mundo passa? Todo mundo nasceu aqui, né, irmão? Ninguém foi, né, fruto de, sei lá, nasceu da abóbora, mesmo assim, né? Então, queridos, como que é o nascer normal? Eu queria que você parasse para estudar comigo esse tema, e nos GCs eu creio que os líderes vão trabalhar esse tema, porque é muito importante. Então, vou dizer para você uma coisa, como que nós vamos trabalhar essa palavra? Querido, Deus formou o homem sem pecado, amém? Deus formou o homem perfeito, diz a palavra, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem, meu amado, sem defeito, sem falha. O homem foi gerado por Deus de uma forma tremenda, maravilhosa. E Deus queria que o homem reproduzisse, que o homem gerasse filhos segundo a sua espécie. Porque tudo que foi gerado, ele reproduz segundo a sua espécie. Então, se Deus criou o homem perfeito, se Deus criou o homem, sabe, eu creio que o homem é tipo um X-Men. Porque, cara, foi criado por Deus, não tinha doença, não tinha defeito, não tinha falha. Eu creio que o homem era dotado de uma sabedoria fora do comum, uma força fora do comum, eu creio. Porque é o pecado que azedou tudo. Então, Deus cria o homem perfeito para que o homem pudesse reproduzir e gerar para Deus filhos, como diz a palavra lá em Romanos. Deus quer muitos filhos. Deus quer muitos filhos, mas filhos perfeitos. E é interessante que antes que o homem pudesse se reproduzir e gerar segundo a sua espécie, ou seja, homem sem defeito, sem pecado, o diabo, o capeta, o capiroto, o satanás entra na história. E sempre que o diabo entra, meu amado, ele vai azedar o negócio. Por isso que ele te incomoda tanto, que ele quer azedar a tua vida. O diabo não dá nada de bom para ninguém. E ele entrou na história. O que ele fez? Ele fez o homem pecar. O diabo fez o homem pecar. O homem tinha tudo, ele estava no Éden, no jardim de Deus, ele tinha tudo. Ele tinha controle de tudo, ele dominava tudo. E o diabo chega para a mulher e fala, ah, mas não é bem assim que Deus te deu tudo. Não, ele me deu tudo. Ah, claro que não. Você não pode comer da árvore da vida, nem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que ele te deu tudo? O diabo sempre vai apontar para você o que você não tem. O diabo sempre vai falar para você, ah, mas você é crente? Mas como que você é crente e você não tem um carrão, ou não sei o quê? O diabo sempre vai apontar para você e falar assim, ah, mas como que você diz que é da igreja e você tem dor de cabeça? Porque o diabo é o diabo, irmãos. Ele vem para tentar mesmo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele chega para Eva e fala, olha, mas como que Deus te deu tudo? Se você não pode comer da árvore da vida, nem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Prova aí. Deus sabe que o dia que você comer disso aí, você vai ficar igual ele. E você vai ter poder. E a mulher então peca, e o homem peca. E o homem então, que foi criado sem pecado, sem defeito, ele abre uma brecha. E o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado traz condenação, o pecado traz angústia, o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento, o pecado produz tormento, meu amado.
A pessoa que peca, ela fica atormentada, ela fica lá, sabe, agoniada. Então o diabo entra e ele corrompe o homem que Deus gerou, que Deus criou. O diabo corrompeu o homem. E o homem então se tornou um pecador. E depois o homem reproduziu, criou os seus filhos, Caim, Abel, Sete, enfim, Adão teve muitos filhos. Mas não eram mais homens puros, sem defeito, sem pecado. Eram pecadores. Daí é o primeiro nascimento. Aí é o que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmão, essa palavra precisa ser, trabalhada, precisa ser pensada. Eu quero que você saia daqui com uma pulga atrás da orelha. Você sai daqui, eu preciso estudar sobre isso. Por quê? Porque o homem pecou, então, toda a humanidade, então agora, eles trazem consigo a raiz do pecado. A natureza adâmica, a natureza do homem caído. Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, depois de Adão, todos que nasceram em pecado. Irmão, nossas criancinhas, quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe que não pode ficar um minuto, se o teu filho ficar um minuto em silêncio, os pais já falam, está fazendo uma coisa. É ou não é? Um minuto a criança faz um negócio, não tem noção. Quem que ensinou? É natureza, irmão. A criancinha, ela erra, ela faz um negócio errado, ela faz uma arte, o que ela faz? Escondidinho. Ela esconde, ela sai assim disfarçando. É uma natureza, sabe, de praticar o mal. Você não precisa ensinar o teu filho a ser ruim. Você não precisa ensinar o teu filho a mentir. Você não precisa ensinar o teu filho a fazer coisa errada. Você tem que cuidar para ele não fazer, porque parece que é natural de fazer coisa errada. Porque a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza do homem que pecou. Por isso Romanos 6,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque ao nascer, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Esse é o nascimento normal, comum. Esse é o nascer da carne e do sangue, conforme Jesus fala para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. E é justamente isso que ele fala para Nicodemos. Então Jesus começa o diálogo com Nicodemos dizendo o seguinte: aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Querido, essa palavra é para você sentar na tua mesa, estudar, ler, meditar, falar, Senhor, me ensina. Porque a Bíblia fala, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então o homem natural, ele está condenado à morte. O homem natural está condenado ao inferno. O homem natural está condenado a uma vida longe de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou. Então, é o que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E o que é nascer de novo, pastor? Mas eu tenho tão pouco tempo para pregar, tenho mais 6 minutos só. Mas eu queria ficar pelo menos 2 horas com você aqui. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é voltar ao plano original que Deus havia estabelecido. Nascer de novo é você, voltar para Deus e falar, Deus, eu preciso me libertar dessa natureza ruim, pecadora. Irmão, deixa eu dizer para você, tem pessoas aqui que lutam mesmo, irmão, são pessoas boas, mas que lutam contra a pornografia, luta contra vícios, luta contra a mentira, luta contra o orgulho, uma luta genuína. E eu venci, eu fui na igreja, e glória a Deus, recebi oração, o pastor Luciano orou, e falou para mim, o sangue e fogo, rejeito e renego, e eu consegui vencer a pornografia hoje, aleluia. Chega em casa, daqui a pouco, de novo. Porque, irmão, não se vence na força do ódio. Na nossa seleção de judô, ganhou medalha de bronze ontem, né? E a menina foi na força do ódio, porque a gente estava tão afim, achei bem legal, aquilo era uma expressão bem humana. Amado, mas ninguém entra no céu na força do ódio. Nascer de novo é voltar ao plano original que Deus havia estabelecido. Como diz lá em Coríntios 15, 45,
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Jesus foi enviado ao mundo, amado, para libertar o homem da natureza adâmica. Você está entendendo? Jesus foi enviado ao mundo para libertar o homem daquela raiz de pecado lá do Éden. E Jesus é o único que pode levar você de volta para Deus. Ele fala para Nicodemos no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem, Jesus. Irmão, ninguém vai para o céu, sozinho, foguete. Ninguém vai para o céu simplesmente, eu gosto, eu quero ir. Não vai, porque o texto fala: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus. Deixou o esplendor e sua glória, sabendo o destino aqui. Ele deixou a glória por amor a você. Ele deixou a glória para libertar você dessa raiz maligna, terrível, essa raiz adâmica. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus. Então, meu amado, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar para você categoricamente, que só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus, só Jesus. Amado, eu gosto muito da Maria. Gente boa, Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. O anjo chega para Maria, e o anjo fala assim: salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, Jesus. Irmão, a oração da Ave Maria, foi o anjo que fez a primeira parte, a segunda parte ela inventou. Mas a primeira parte, foi o anjo que falou: Ave Maria, salve, era uma saudação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, Jesus. De fato, ela é bendita, abençoada, mas ela não vai para o céu sozinha, porque ela não nasceu no céu, ela nasceu na terra. Ai pastor, mas Pedro, Pedro é demais, eu sou fã do Pedro é demais, mas Pedro nasceu na terra, não nasceu no céu. Pedro não pode levar ninguém para o céu, mas ele tem a chave do céu. Jesus deu a chave para ele: vai ter a chave lá, depois vai conversar com ele sobre esse negócio quando chegar no céu. Meu Deus, é 7:3, lascou. Não vou parar, tá? Vamos seguir em frente. O Antônio, Santo Antônio, casamenteiro, né? As irmãs aí, igual, né? Tem uns irmãos também desesperados. Não adianta, irmão. Ele também não pode levar ninguém para o céu, porque ele não... Jesus fala: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem que é? Jesus. Então deixa eu ilustrar para você uma coisa. Pastor, como é que eu entendo isso? Deixa eu ilustrar para você. Eu falei com a minha esposa ontem à noite: meu amor, eu preciso ilustrar isso de uma forma, porque essa palavra está ardendo no meu coração, e eu tenho medo das pessoas não entenderem. Vocês estão entendendo que vocês são inteligentes, mas se a gente não parar para pensar, não entende. Pastor, como é que é? Eu quero tanto ir para o céu, porque eu gosto do céu, eu acho o céu lindo, eu tenho uma foto do céu lá na minha casa, aí eu amo o céu, então eu vou para o céu. Não é assim, irmão. Deixa eu ilustrar da seguinte forma: eu acho os Estados Unidos um lugar maravilhoso. É legal os Estados Unidos? Nova York, cara, aquela cidade de Nova York é linda. Uau, Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas, não é assim que fala? Né? Miami, Orlando, aqueles parques de Orlando, querido, aqueles parques lá, o Animal Kingdom, o Epcot, o Hollywood, o mais famoso lá, o Magic Kingdom, é demais aquilo. Nossa, eu tenho dinheiro, eu sou bonito, eu vou para os Estados Unidos. Pego o avião e vou para os Estados Unidos. Não vai, irmão, você não é nem no avião. Por que você não é no avião? Porque tem uma coisinha chamada visto. O que é visto? Alguém de lá, deixa eu usar essa ilustração, alguém do céu, que mora no céu e que é do céu, ele vem aqui para o Brasil, né? Estados Unidos, tá? Céu, aqui para a terra, e ele está no consulado. Para você ir para os Estados Unidos, você só vai para os Estados Unidos se você passar pelo consulado. Tiver uma entrevista, os caras olham tudo o teu documento, olham todos os requisitos que eles pediram. Se você não cumprir alguma coisa, eles dão uma fichinha rosa. Está vendo a fichinha rosa, Marcão?
Chorou, né, nego? Se você não cumprir os requisitos, eles podem te dar uma fichinha rosa. Sabe o que acontece? Você pode ter o dinheiro que for, você não entra, meu amado. No céu é a mesma coisa. Aliás, é muito melhor. Porque nos Estados Unidos você pode ir pelos coiotes, se lascar lá para atravessar aquele deserto do México. Morre muita gente, se arrebenta, é roubado, se lasca, mas dá para entrar às vezes. E legal. Mas no céu não tem coiote, no céu não tem rebarba, no céu não tem atalho. No céu existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amado, o que Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você pode ser o príncipe dos fariseus, você pode ser o cara mais sabido na Bíblia, na Torá, nas leis de Moisés, mas se você não nascer de novo, já era, não vai para o céu. E o grande problema, irmãos, é que tem muita gente que ama o céu, deseja o céu, quer morar no céu, mas não nasceu de novo. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E a minha pergunta para você é: você já nasceu de novo? Pastor, como é que faz isso? Quando você vai até Jesus, fala: Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Jesus, eu renuncio essa natureza adâmica, eu renuncio o pecado, eu renuncio o diabo, eu renuncio o mundo, eu renuncio tudo, Senhor, porque eu quero o Senhor, porque eu quero nascer de novo. Amado, você nasce de novo quando você vai até Jesus e que você se rende a Ele. Nicodemos foi até Jesus, não se rendeu a Ele naquela hora. Jesus conversou com ele, depois Nicodemos desaparece. Nicodemos só aparece no final, quando junto com José de Arimateia, eles pedem o corpo de Jesus. Ou seja, de alguma forma, Nicodemos ele se conscientizou que ele precisava de Jesus. Aquele moço, jovem rico, foi até Jesus, falou: ó, Jesus, eu quero te seguir, seu bom mestre. Jesus falou: pois é, vai, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Amado, não dá para negociar com Jesus assim: vamos fazer um descontinho, Jesus. Domingo eu vou na igreja, segunda eu vou na balada, e terça eu vou dar uma espiada na pornografia, e quarta eu vou curtir, e daí, mas quinta eu vou no GC, daí sou bom de novo. Não dá, irmão. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me segue. Amado, esse é o chamado. Sabe, Jesus é o caminho, é o único caminho que pode te levar para o céu. E se você nascer de novo, meu amado, então se eu nascer de novo, pastor, eu não vou ter mais luta. Vai ter luta, irmão. Porque você ganha uma natureza, sabe, maravilhosa. A natureza de Deus começa, sabe, você começa a conhecer a Deus, conhecer a natureza dele, você começa a andar no Espírito. Mas lá em Gálatas capítulo 5, eu acho demais esse texto. Você tem aí, né, filho? Tem, né? Gálatas capítulo 5. Eu deixei para você, não? Isso, 16 até isso aí. Paulo fala assim: digo, porém, andai em espírito. Quem anda no espírito é quem nasceu, não da carne nem do sangue, mas quem nasceu do espírito. Andai em espírito, e não cumprireis. Essa palavra concupiscência quer dizer desejo. E não cumprireis os desejos da carne. Vai lá? Porque a carne milita contra o espírito, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que você não faça o que quereis. Só para até aí no 17. Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero esse faço. Irmão, quando você entende que você precisa nascer de novo, quando você nasce de novo, você está na faculdade lá, você não nasceu de novo ainda, daí as pessoas vêm te seduzir: vem cá, não, fuma aqui, vamos para a balada, vamos não sei o quê. Você está na faculdade, você está na escola, no trabalho, a natureza adâmica está te puxando, você não tem para onde correr, daqui a pouco você está no embalo. Mas quando você nasce de novo, você fala assim: não preciso disso, não quero, não preciso. Há uma luta, irmão, como nós lemos no texto aqui, um opõe ao outro, o espírito e a carne. Agora, se você fortalece o espírito, orando, lendo a palavra, fazendo jejum, vindo para a igreja, se consagrando, quando vier a luta, quando a carne tentar te seduzir, você fala: não, eu só preciso de Jesus.
Agora, se você só alimenta a carne, se você não faz um jejum, você não ora, você não se consagra, você não vem na igreja, você não lê a palavra, você não faz nada para Deus, vem a luta, você é o primeiro a tombar. Então, amado, o texto, pode colocar de novo, versículo 17, e em seguida, e adiante. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Olha o 18. Mas os que sois guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, porque os frutos, porque as obras da carne, olha quando a pessoa anda na carne, as obras da carne são manifestas e são quais? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, mais inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca os quais de antemão vos declaro, os que praticam, como também já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, meu irmão, você precisa nascer de novo, e você precisa andar em santidade, porque o fruto do Espírito agora, que é a sequência, mas o fruto do Espírito só seguir lá, que você estava no 20 e qualquer coisa, isso, mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você nascer de novo, quando você nasce de novo, você começa a viver essas coisas, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, a tua vida começa a andar diferente. Nessa noite, Deus falou no meu coração, pergunte para a igreja, você já nasceu de novo? Você está só vindo na força do braço, na força do ódio, na força da tua sabedoria ou do teu recurso? Nessa noite, Jesus está dizendo para você, necessário vos é nascer de novo. Você está tentando vencer o vício sozinho, não vai conseguir. Você está tentando vencer o pecado sozinho, não vai conseguir. Como é que você faz? Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você precisa se render a Jesus. Você precisa dizer, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor, eu recebo o Senhor em meu coração, eu rejeito agora o pecado, essa natureza adâmica, eu não quero mentir, eu não quero pecar, eu não quero andar, Senhor amado, em desacordo com a tua palavra, eu quero o Senhor. E você começa a buscar a Deus, e o Espírito Santo começa a te fortalecer, e você vai mudando o seu linguajar, e você vai mudando a tua visão, e você vai mudando a tua maneira de ser, e daqui a pouco você vai andar como nova criatura, porque Gálatas 5 fala, já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você já nasceu de novo, meu querido? Fica de pé se você pode. Eu queria orar com você. Talvez você está lutando para ser uma pessoa melhor, perfeita. Talvez você está lutando para fortalecer a tua fé e parece que não vai. Você já entregou a tua vida a Jesus? Pastor, eu já até me batizei. Mas você tem consciência de que não é um ato religioso, é um ato de fé, de coragem, de ousadia. Aí, pastor, mas eu tenho medo de não conseguir. Ei, medo é um sentimento, coragem é uma decisão. Você tem que decidir, porque a igreja está crescendo, irmãos, e Deus tem falado ao meu coração, levanta homens, levanta mulheres, levanta pessoas que vão, aleluia, caminhar contigo, e vão avançar, e vão romper, e vão cuidar uns dos outros, como a minha esposa falou, e vão avançar. Deus está chamando hoje você, meu amado, mas a primeira coisa, necessário vos é nascer de novo. Feche seus olhos. Eu queria chamar os intercessores, os pastores aqui. Eu confesso que eu não sei, querido, como fazer isso. Mas eu queria desafiar você que é igreja, você que é servo de Deus. Eu queria desafiar você a realmente parar diante do Senhor. Como Nicodemos parou diante de Jesus naquele dia. E falar, Jesus, eu quero nascer de novo. Hoje é dia 4 de agosto de 2024. No dia 7 de agosto de 1988, mais da metade de vocês não eram nascidos. Eu entrei numa igreja. Eu era dark, cheirava um lança-perfume, um lolozinho. Não gostava de cerveja, mas tomava um velho barreiro, nervosa. Andava todo de preto, pelas baladas, o escadão, Viva a Noite, aquele lugar lá. Bem louco. Parece, né? E um dia eu entrei na igreja e eu ouvi uma palavra
uma pregação, aliás, um teatro, e naquele teatro que trazia uma palavra, dizia assim: ó, Jesus está voltando, e do jeito que você está, você não vai ver o reino dos céus, você vai para o inferno, você já está com o Sedex 10 pago para o inferno. Eu falei: Jesus, eu não posso sair daqui desse jeito. E antes que o pastor fizesse o apelo, eu corri lá para frente, chorei, irmão, chorei. E é interessante, quando o neném nasce, ele chora, né? Quando você nasce de novo, você chora. Eu chorei, entreguei minha vida para Jesus. Falei: Jesus, eu preciso nascer de novo. E Jesus, Ele me recebeu e me deu uma nova vida. Eu que andava como dark quer dizer escuro, Jesus me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E a minha vida mudou radicalmente. Hoje, dia 4 de agosto de 2024, já fazem 30 e tantos anos, 38 anos quase, Jesus está aqui mandando eu dizer para você: necessário vos é nascer de novo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, e viesse dizendo assim: Senhor, eu quero nascer de novo. Jesus, eu quero viver uma nova vida. Eu não quero ficar eu lutando na minha força para vencer pecado, para vencer isso, aquilo. Eu quero, Senhor, alcançar em Ti a vitória. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus quer lavar você, quer limpar, quer purificar, quer te dar uma nova vida. Você precisa nascer de novo. Então sai do teu lugar e vem aqui rapidinho. Hoje é dia de começar uma nova vida, é dia de você avançar, é dia de você romper, é dia de você sair, sabe, dessa: ah, mas eu tenho religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de mudança de vida. Pode vir, querido, porque hoje o Senhor diz para você: necessário vos é nascer de novo. Você é uma pessoa boa, mas precisa nascer de novo. Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Deus quer mudar a tua história, porque o diabo já bagunçou muito a tua vida, o diabo já roubou muita coisa tua, porque a natureza adâmica muitas vezes acaba reinando. Mas hoje, o segundo Adão, Jesus, quer assumir o controle da tua vida, quer assumir o controle da tua história, quer mudar a tua casa, teu lar, teu casamento, a tua vida, e quer fazer de você uma nova criatura. E eu creio que hoje é o dia propício, eu creio que hoje é o dia, sabe, que Deus escolheu para mudar a tua vida, a tua história. Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que nessa noite tomou a decisão de vir e de nascer de novo, renunciando à carne, o pecado, o mundo, dizendo para o Senhor: escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, faz de mim uma nova criatura. Eu creio, Senhor, que essa palavra, ela é o start para um novo tempo na vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai.